e entrei em janeiro de 2019. Porque você não pode ter nenhum tipo de contratação no período eleitoral. Você tem que esperar, né, a primeira e segunda fase, né? Assim, você não pode contratar, né? O seu esposo não vai contratar ninguém durante esse período. Então, não tem como. Nunca vai ser menor do que 6 meses o processo e pode levar realmente a 1 ano, não é, professor? Assim, até você conseguir preencher efetivamente aquela vaga. Em geral, é um processo que dura quase que 1 ano. É 1 ano, né? Normalmente é 1 Para ter o ano. professor já escolhido e talvez contratado, ou espera um pouco para contratar no próximo ano. Então, mas sempre em geral é 1 ano. Se for professor temporário, aí o processo é um pouco menor. Tá? Lembrando que sempre vai no... Vocês podem ver, né? Vocês podem acompanhar o processo, porque ele sempre sai na imprensa oficial, né? Então, sai da congregação aqui, aí tem que ir para o Estado para poder sair na imprensa oficial. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Diário oficial. Né? São Paulo é imprensa oficial, né? Diário oficial é e na federal. nossa página também tem. E aí você tem que esperar sair para poder, né, ser oficializado pelo Estado, todo tipo de processo. Professor, você pode explicar a diferença entre um processo de efetivo e temporário? Tá. Bom, professor temporário, me falta aqui uma informação que eu não tinha me preparado para essa pergunta em si. Mas assim, processo temporário, um professor temporário é aquele professor que ele vem e é contratado para assumir uma disciplina ou outra disciplina, né, ou um conjunto de disciplinas, de maneira, como diz, temporária. Mas isso só pode acontecer quando tem um professor que, por exemplo, adoeceu e está afastado, ou um professor que está fora, foi afastado, que vai passar um determinado tempo no exterior, ou quando você já tem uma vaga aprovada, mas que ainda não tem o docente contratado para essa vaga. O que acontecia no passado? Em geral, a gente tinha uma quantidade grande de professores temporários aqui. Só que esses professores, eles ficavam aqui desempenhando um papel de um professor que fosse um professor efetivo. Então, aquele temporário só pode ser renovado, em geral é contratado por 1 ano, e renova-se por mais 1 ano. Tá? Então só pode passar 2 anos aqui. Então o que acontecia no passado? Terminava o contrato daquele professor, 2 anos, dispensava o professor, fazia outro contrato, contratava outro professor para aquela mesma disciplina. Isso não pode. O Ministério Público já verificou que é uma maneira de você contratar um professor, que em geral recebe um salário mais baixo, por uma vaga que deveria ser uma vaga de um efetivo. Então isso não pode mais. E isso naturalmente fez com que diversas disciplinas que só funcionavam à base de professor temporário não tivesse professor. Tá? Mas o professor temporário ele vem para poder suprir uma lacuna num determinado período específico. Terminou aquele período, ou, por exemplo, tem uma vaga, mas não tem um professor efetivo ainda, eu contrato o professor temporário, uma vez que o professor efetivo chegou, termina-se o contrato do professor temporário. Professor, eu só queria perguntar, o senhor mencionou que isso antes acontecia, né? Vários professores temporários que só ficavam repondo o lugar de professores efetivos, né? Sim. Então, por que isso acontecia? Por que a EL tinha esse comportamento? Aí a gente tem que voltar a um período anterior. Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso, que não estava aqui anteriormente, mas vamos pensar o seguinte: a EL ela tem não são 2 carreiras, mas ela tem professores aqui, que são professores da universidade, contratados pela Universidade de São Paulo, 2 regimes de trabalho diferentes. Esse talvez seja a melhor palavra. Então você tem professores que são contratados pela Universidade de São Paulo e professores que provêm da antiga FANQUIL e que são contratados pela Secretaria da Fazenda, acho. Secretaria de Educação, né? Não, Educação não. É Fazenda, Planejamento e um outro nome que está me faltando. Pela Secretaria da Fazenda. À medida que os professores que são provenientes da antiga FANQUIL, que foram incorporados pela USP, à
À medida que eles se aposentam, ou que saem da escola, a gente não tem uma reposição desses professores. A regra é 3 para 1. A regra 3 para 1 é uma coisa nova, que surgiu no finalzinho do ano passado. Ainda não chegamos nela. Então, esses professores, todos que saíram até então, nenhum deles foi reposto. Tá? Por outro lado, quando a USP assumiu a FANQUIL, tinham acho que um curso ou 2 cursos. Criaram-se novos cursos. E foi aprovado algumas vagas no conselho no conselho universitário, só que algumas vagas foram contratadas e uma grande parte não. Então hoje a gente tem uma defasagem grande em função de algumas aposentadorias do corpo da própria FANQUIL e de não ter sido suprida a necessidade com a criação dos novos cursos. Então, para dar um exemplo bem, já passo a palavra, para dar um exemplo bem simples, e um exemplo que eu conheço um pouquinho mais, que é o curso de Engenharia de Produção. O curso de Engenharia de Produção, ele foi aprovado 12 vagas para o curso. Acho que isso aconteceu em 2011, não sei se é 2011 ou 2010, mas foram aprovadas 12 vagas. Eu fui o primeiro professor contratado para o curso e entrei aqui em 2019. Então, sou o primeiro professor contratado da USP para o curso de Engenharia de Produção. Entrei em 2019. De lá para cá, com essa burocracia toda que eu expliquei para vocês da contratação de concursos, nós tivemos vários concursos. Só que alguns concursos não tivemos professores aprovados. Aí refaz o concurso. Tivemos vaga que acho que tivemos que fazer 3 concursos para aprovar um professor. Então, de lá para cá, bom, na mesma época que um pouquinho depois entrou o professor Diácono, depois entrou o professor Fabrício e o professor José Eduardo, que está aqui. Fabrício e José Eduardo foram aprovados em concursos muito próximos e entraram praticamente no mesmo, acho que no mesmo dia, né, José Eduardo? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro desse ano. Iniciou as atividades. Então, 4 professores. Foram prometidas 12 vagas. Ainda resta aí mais 8 vagas pela frente. Então, a defasagem, o que falta é isso. Agora, alguém pode perguntar assim, mas por que não pediram as vagas? As vagas todas foram pedidas. O problema é que a USP, logo depois que foi aprovado essas vagas, a USP entrou numa crise financeira. E aí cortou basicamente todas as contratações, com algumas pequenas exceções. Foram liberando assim, vagas a conta-gotas para tudo enquanto é a unidade. E nós recebemos algumas poucas vagas, que naturalmente foram contratados professores, mas não na necessidade que a gente tem, a quantidade necessária para os nossos cursos. Tá. Boa tarde, professor. Voltando ainda no assunto sobre os professores temporários, o processo de contratação deles, apesar de ser um pouco mais brando do que de um professor efetivo, também passa por algumas avaliações de currículo, avaliações também de banca, né? E diversos outros tipos de critérios avaliativos. Eu estava pensando sobre um professor temporário, teria como a unidade ou mesmo a reitoria ou o conselho universitário propor algum plano de efetivação dos temporários? São concursos diferentes. Para você transformar um professor temporário em um professor efetivo, ele tem que prestar um outro concurso e passar nesse outro assim concurso. Como todos os outros candidatos previamente ligados. Isso mesmo, como qualquer outro candidato. E às vezes isso não é nem possível. Então, por exemplo, quando a gente pensa num professor temporário, a gente aceita o professor que é mestre. Quando a gente pensa num professor efetivo, somente doutor. Então, aquele que é mestre, em geral, não vai conseguir concorrer. Agora, aquele que é doutor, consegue concorrer sim. Tá? Mas não dá para poder transformar um cargo no outro. É preciso prestar um outro concurso. Nós já tivemos aqui, certamente, todos os cursos que passaram, diversos professores muito bons. E a gente não consegue, infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer nada, não consegue nem renovar. Então, por exemplo, na pandemia pôde renovar um contrato. Aqueles que estavam com 3 anos, com 2 anos, nós conseguimos renovar por mais um.
Que bom, que nós tínhamos professores muito bons, conseguimos renovar. Passou a pandemia, tivemos que desligar os professores. Porque o temporário, né? O temporário, vocês estão contratando para especialmente dar aula, né, professor? Isso. Então, a maneira como é feito o concurso é justamente para ver se você tem condições de dar aula, conhecimento sobre aquele assunto, né? Quando você faz o efetivo, aí os critérios é a pesquisa, extensão. Então, vem outras coisas que você avalia na hora do professor efetivo do que você não avalia no professor temporário. Então, não dá mesmo, assim. Então, já que a professora entrou nessa questão, deixa eu complementar e já passo a palavra. Tem você e você. Nós temos, a USP tem 3 regimes diferenciados de contratação. O primeiro e o prioritário chama-se RDI-DP, onde o professor é contratado exclusivamente para a USP e ele não pode, por exemplo, trabalhar em outro local. É um professor que está contratado por 40 horas, dedicação exclusiva para ensino, pesquisa e extensão, para desenvolver esses 3 pontos. O outro regime é regime de turno completo, RTC. É um regime que é contratado por 24 horas. O professor pode trabalhar em outro local, mas ele está aqui principalmente para ensino e pesquisa. E extensão também. Tá? Essa é a maneira como é colocado. RTP, RTC, regime de turno completo. Tá? E o terceiro regime é o regime de turno parcial, RTP. O RTP, o professor é contratado por 12 horas e a incumbência dele é exclusivamente ensino. Tá? E naturalmente o temporário, que é contratado também por 12 horas em geral, ou 24 horas, depende da vaga, mas em geral é 12 horas, mas o professor é somente para ensino também. As funções dele estão ligadas somente ao ensino. Tá? Mas de efetivo são esses 3 regimes que eu acabei de colocar. São 12 horas, mas lembrando, né, ele tem que dar 8 horas de aula. Então, um professor temporário dá 8 horas de aula. Então, por exemplo, são 2 disciplinas, 2 turmas, vamos dizer assim, né, naquele semestre. Porque 4 horas tem que ser para ele poder preparar as coisas, de provas, né. Então, tem que tomar muito cuidado, não pode entupir um professor, né, nem 24, nem 12 horas com um monte de turma. Não dá para ficar abrindo um monte de turma, né, porque aí você está infringindo as leis, né? Em geral, o professor na Universidade de São Paulo, ele tem por obrigação dar no mínimo 8 horas aulas por semestre. Tá? Pensando que esse professor, alguém pode pensar, mas contrata para 40 horas, só vai dar 8 horas aulas? É porque ele vai dar 8 horas aulas, mas ele tem as atividades de pesquisa, antes de estar em sala de aula 8 horas aulas, ele tem que planejar aquelas aulas, preparar as aulas. Aí ele ainda tem as atividades de pesquisa, tem atividades de extensão, tem outras atividades de gestão, e outras coisas da universidade. Gestão toma muito tempo do professor. Eu queria saber se tem algum mecanismo na universidade de trazer professores da pós para dar aula de graduação. Em geral, todos os professores que dão aula na pós, primeiro eles dão aula na graduação. Ele não ao contrário. Ele dá aula na graduação, ele é contratado para a graduação, ele só vai para a pós-graduação em um momento um pouquinho mais para frente, quando ele já está preparado, quando ele já publicou bastante, que tem um índice H grande, e que se qualifica para a pós-graduação. O mesmo professor que dá aula na pós é o que dá na graduação, não tem? Alguns que só dão aula na pós. Não, ele não pode, inclusive. Ele dá aula nas Ele tem que pode acontecer, ele, por exemplo, num determinado semestre, ele dá 12 horas na graduação, no outro semestre ele dá lá 4 horas na pós-graduação. Tá? Isso pode acontecer, dando aí, sei lá, as 16 horas de um ano. Tá? Mas nunca a gente tem um professor que só dá aula na pós-graduação. Pensando, é uma coisa que vocês não sabem, mas periodicamente o docente ele entrega relatórios para a USP, né? Então eles são avaliados, e essas coisas, quanto aula você está dando, para que curso, se é graduação, pós-graduação, o que você está fazendo de pesquisa, de extensão, tudo isso é avaliado, né?
periodicamente para a USP. Então, não tem como você, né, falar assim, não, só vou dar aula para pós e só vou ficar fazendo pesquisa. Isso não tem como, porque depois, sim, ele vai ser cobrado por isso. E a USP tem como cobrar, né, assim. Ela pode trocar seu regime de trabalho, né? Ele fala, não, você não está fazendo isso, você troca seu regime, acabou, entendeu? Então, você tem uma série de penalidades que você pode ter como professor também. Isso pensando que assim, a USP ela contrata um professor, é isso que está na nossa carteira de trabalho, vamos colocar assim, mas ela exige muito do docente que seja um pesquisador. Então tem uma exigência grande para a pesquisa. Você tem que trabalhar, tá, naturalmente, uma excelente aula, mas você tem que fazer um bom trabalho de pesquisa. Se você não faz isso, você pode realmente ter o seu regime de trabalho alterado. E isso tem um impacto grande no salário. Tá? Então, se você pensar, eu falei dos 3 regimes, agora há pouco, RDIDP, RTTC e RTP. Então, se você olhar nos editais, um professor iniciante na carreira, que vai começar na USP hoje, o salário dele é um pouquinho maior do que 14 mil. Não sei exatamente o quanto acima de 14 mil. Acho que sempre foi alguma coisa. Isso. Geralmente titular tem em torno de 18, acho que Não, é iniciante. Mas o iniciante, 14 mil e pouquinho. Se a gente for para um regime de 24 horas, que é o turno completo, o salário já cai aí, acho que para 9 mil reais. E se a gente for para o regime de 12 horas, que é o turno parcial, não, são 2 mil e pouquinho. Não, de RTC. O RTC? Não, mas aí depende de se for para contratar agora, quase 3 mil reais. 3. Tá? Depende muito da época que entrou. Mas bem pouco. é menos do que uma bolsa de doutorado, um pós-doutorado. Tá. Então, para vocês terem uma noção. Deixa eu passar aqui para duas pessoas, acho que ela estava na frente. Boa tarde. Eu queria perguntar em relação ao RTC, que eu estava conversando com o professor Carlos, né, Susto, e ele comentou que ele acredita que o RTC seria uma forma da gente conseguir contornar a regra USP-FANQUIL por enquanto não tem uma solução definitiva para ela. E eu queria saber mais os critérios para contratar a RTC, sobre o processo de contratar e como funcionaria esse processo aqui. O processo é exatamente o mesmo que eu expliquei agora há pouco. Não tem nenhuma alteração. Todo aquele processo, com aquelas etapas burocráticas que eu acabei de explicar. A única coisa que muda é que, por exemplo, você tem um custo um pouquinho mais elevado, falei 9 mil, mas não é 9 mil, não, é 7 mil e pouquinho, quase 8. Um professor RDIDP, você tem um salário lá de 14.800, conforme a nossa colega colocou aqui. Um professor RTP tem um custo menor, de 7 mil e pouquinho, 7.800, vamos pensar assim. Então, você com uma vaga de RDPDI, talvez você consiga fazer ela virar 2 RTC. Essa é a matemática. E talvez com ele você consegue, por exemplo, ter mais docentes. Mas lembrando que esse docente não estará aqui por 40 horas, estará aqui por 24 horas, se dedicando. O RTC tem que se dedicar ao ensino e à pesquisa. Naturalmente, não é um docente que, se a gente pensar em pesquisa, por exemplo, ele vai colaborar, mas ele vai estar aqui pela metade do tempo que ele estaria se estivesse sendo contratado num regime de dedicação exclusiva. Tá? Ele pode trabalhar em outros lugares. Isso, de certa maneira, pode ser até interessante, porque imagina só, você pode estar tendo aula com um professor que, além de estar pesquisando, ele também está na indústria, lá vendo aquilo que está acontecendo de mais novo lá dentro da empresa. Isso pode trazer os benefícios para os alunos também. Tá? Para a universidade tem esse benefício, mas também tem o benefício, não vou falar malefício, mas ele acaba não conseguindo se dedicar exclusivamente para a escola e pode não ter os indicadores de pesquisa tão bem quanto um professor em regime de RDI. Eu acho assim, pro
pensando a longo prazo, não é uma boa, né, professor? Porque realmente não tem como você se dedicar 24 horas, fazer ensino, pesquisa e extensão, né? Tudo que você tem para fazer. Não, o senhor Né? está comentando que seria só uma medida temporária para a gente É. conseguir repor os docentes que faltam. Pensando a por curto enquanto. prazo, isso é interessante. Pode Mas ser, também não podemos esquecer que esse professor ele não é contratado temporariamente, ele é É, contratado definitivamente. Aí você tira uma vaga que poderia ser RDP para ter um RTC para sempre. Ah, sim, entendi. Entende? Então é bastante delicado. Tem prós e tem contras. Eu acho que assim, o departamento, principalmente, tem que fazer uma boa discussão para poder definir aquilo que é adequado. Eu acho que assim, apesar dos contras, eu acho que tem bastante prós. Eu acho que no mínimo valeria a pena a gente fazer uma boa experiência. Essa é a minha posição. Eu acho que vale a pena a gente pensar em fazer uma boa experiência. Sou colega Mas do lado. sem antes, eu penso nisso, mas sem antes brigar pelas vagas de Sem antes professor efetivo mesmo. Eu acho que a gente tem que brigar pelas vagas. Uma vez não conseguir, a gente briga pela outra. Eu tenho duas perguntas, as duas são sobre transferência. A primeira, eu acredito que não... É transferência de aluno ou professor? Não, de professor. Não tem como fazer uma transferência externa, né? Um professor de uma universidade federal externa vir para cá. Não, mas É um interna concurso. tem. Então, e devido à nossa necessidade de professores para cursos em ascensão e a dificuldade dos concursos, contratação de professores, seria viável a gente necessitar a transferência de alguns professores, talvez de uma unidade que esteja mais tranquila para cá? Se você é um professor, aí eu vou perguntar. Se você é um professor contratado pela Universidade de São Paulo e sua unidade está super tranquila e você está bem lá, conseguindo desenvolver, né, toda a sua pesquisa, você vai escolher vir para Lorena enfrentar essa situação, podendo correr o risco, né, de você não conseguir fazer pesquisa e, né, de se desenvolver e melhorar como você poderia se você continuasse lá. Então, isso é assim, a gente tem que ter a vaga, mas tem que ter quem queira vir. Né? Se alguém falar assim, eu quero ir para Lorena, eu falo assim, nossa, venha, né? A gente abre a vaga amanhã, né? Mas E ainda tem um outro ponto. É a outra unidade liberar esse docente. Porque, em geral, a unidade até libera se o docente quiser. Mas, em troca da vinda dele, a gente tem que dar uma vaga para ele. É uma troca. Isso, se a gente não tem vaga para a gente não vai conseguir dar a vaga. Pagar essa vaga para o outro. que é a pergunta que quase toda familiar fala, Ilha, você não consegue transferir para São Paulo? Eu falo, mas como? É impossível isso, né, gente? Quem vai querer, né, fazer essa transferência? Não dá, não dá. Né? Nós tivemos um processo que eu acho que era Santos, eu não sei bem exatamente, mas a USP estava fechando uma unidade, era um hospital, umas áreas administrativas. E a gente tem necessidade a gente está falando de professor, mas a gente tem necessidade de servidor técnico também. Muito. Tá? Então tem alguns servidores desse hospital que nós convidamos para poder vir para cá. Fizemos, inclusive, o Silvio fez uma apresentação para eles, falando de Lorena, mostrando que está próximo de Campos do Jordão, próximo de Paraty. A gente fala tudo, né? Mostrando aqui. Teve uma pessoa que ficou interessada, mas quando veio conhecer, ele desistiu. Não temos. Então, gente, a gente tem essa dificuldade de atrair, né? Não tem como, vocês, né? De atrair as pessoas para que... Porque não tá tudo não é porque aqui é ruim, não. Eu acho que aqui é bom. Eu estou aqui, eu acho que é um local bom. Se eu perguntar para o professor José Eduardo, ele se mudou de uma cidade longe, veio para cá. Tem aqui o professor Iaco, o professor Jane, tem o professor Fabrício que está sentado lá atrás. Eu acho que dos professores é o que eu estou conseguindo ver. Então, e a própria professora Eliane, é um local muito bom de trabalhar. Só que se for sair, eu volto à questão da professora Eliane. Se ela está numa situação confortável lá, para que ela vai querer deixar? Às vezes você tem professor que em algumas... Vou pegar, por exemplo, o curso de engenharia de produção lá da Poli. Você tem lá 32 professores no curso. Aí você vai vir para um curso que tem 4 professores, ele vai ter que, lá ele dá 1, 2 aulas, aqui ele vai ter que dar um monte de aula. Ele não vai querer fazer isso.
na situação. Não é porque a escola é ruim, não é porque tem alguma coisa ruim. É porque a condição que ele está lá é melhor do que a condição que ele está aqui. Tipo, essa contratação que eu estava falando, da RTC, de 24 horas, não tem como, aí ele falou, tipo, ele vai ser contratado para sempre. Tipo, não tem como ele mudar para 40 horas depois de ser transferido. Ele tem que fazer outra contratação. Eu não sei se precisa de fazer outro concurso. Eu acho que não, mas acho, tá? Não posso falar verdadeiramente. Mas aí você tem que brigar por uma outra vaga, que é uma vaga de RDI-DP. Para transformar essa vaga dele. Porque tem que abrir essa vaga. Aí você pensa na unidade. Olha como que é conflituoso. Daqui, vamos supor, algum tempo, aí fala assim, nossa, estamos bem, conseguimos vagas agora, né, para dedicação exclusiva. Aí o professor, que é RTC, vai querer, vamos dizer assim, não, eu tenho pesquisa suficiente para concorrer a essa vaga. E aí, mas ela é aberta para todo mundo. Aí todo mundo vai querer competir também. Aí você vai perder uma vaga RTC se ele for contratado para dedicação exclusiva. Então você só transformou um no outro e deixou de contratar alguém que poderia... Olha a briga que ia acontecer, né? Dentro de uma estrutura assim. Aí pensa no seguinte, estou contratando professores de dedicação exclusiva, mas o RTC não vai passar. Já pensou uma coisa dessa? É complicado, gente. É criar um conflito interno, né, muito grande. Isso que eu fico imaginando em todas as coisas no futuro, né? Então, não é simples, nada é muito simples nesse sentido, né? Boa tarde, professor. Muito legal o senhor ter vindo aqui mesmo fora do seu planejamento. E eu queria saber, principalmente sobre o curso de produção. A gente está com 4 professores, vai ficar com 3. E tem todo esse processo, não estou nem entrando no mérito de vai demorar 6 meses, que já é bastante tempo. Mas hoje a gente tem 4 professores, no final do ano vai ficar com 3. Então, provavelmente 3 vai participar desse processo de decisão dos novos professores. Até porque os 3 provavelmente estão em cargos de liderança. Então, mesmo que a gente demore 6 meses, quantos professores a gente conseguiria contratar por edital e se a gente consegue fazer mais de um edital por vez? Bom, depois eu vou pedir ajuda do professor Fabrício, que é quem tá vendo o horário e tudo mais, para ele me ajudar a complementar essa questão. A gente consegue fazer mais de um edital. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu concurso, teve um concurso por semana. Então, abriu lá 3 ou 4 editais, 3 editais, e fizeram lá cada semana foi um edital diferente. Num edital, acho que o meu foi o primeiro, eu passei, no outro edital passou o professor Iaco, e no outro edital não teve candidato que fosse aprovado. É possível fazer vários editais. A questão é que a gente, antes de abrir o edital, a gente precisa da vaga. Essa vaga nós não temos ainda. Tá? Existe uma possibilidade, veja só, não estou dizendo que ainda é correto. Aí teve um colega que falou daquelas vagas de 3 para 1. Eu não sei quem foi que falou sobre isso, mas o que acontece? Quando nós falamos lá atrás que as vagas não eram repostas, no ano passado, com a vinda do reitor aqui, o reitor fez uma proposta que para cada 3 professores da secretaria que se aposentasse ou que saísse da escola, a gente poderia ter um professor contratado. Depois de ter feito a conta direitinho, a cada 2,57 professores, a gente consegue ter um professor USP contratado. Agora, por que foi feita essa conta? Não é porque um professor USP equivale a 2 professores da secretaria, não é nada disso. Tá? A conta é financeira. O professor da secretaria, ele recebe um salário pela secretaria e recebe uma complementação, uma gratificação da USP. Aí, o que fez? Já que a USP paga essa gratificação, ela somou o valor da gratificação e aí descobre-se que a cada 2,57 professores dá o salário de um professor. Essa é a conta. Tá? Não é equivalência de professor, é equivalência financeira, de quanto a USP contribui. Tá? Naturalmente, o que a gente precisa não é 2,57, a gente precisa de 1 para 1, porque saiu o professor, se sai o professor, tem lá as horas de
de aula que ele dá, tem as atividades de pesquisa que ele faz, de extensão. Então a gente precisa de um para um. Mas, bom, voltando à questão, essas vagas, depois que o reitor fez essa solicitação, logo na semana seguinte a direção solicitou um relatório sobre quais professores tinham saído, isso vale para servidor técnico também, tá? Quantos professores tinham saído, e aí descobriu lá que foram 10 professores até aquele determinado momento. E aí já fez uma solicitação para a reitoria dessas vagas, isso já passou por todas as instâncias e está agora para a assinatura do reitor, está na mesa do reitor. E com isso a gente tem 3 vagas, tá? 3 vagas de docentes, RDI, DP. Tá? Essas 3 vagas a gente pode, uma vez que o reitor assinar esse processo, a gente pode pedir as vagas de temporário, enquanto não contrata o docente RDI e DP. Se ele assinar isso agora esse ano, se a gente for ágil o suficiente, talvez a gente consiga contratar temporário para o curso de engenharia de produção com esses 3 temporários. Que aí a gente supre a necessidade do curso que está mais necessitado. Talvez essa seja a palavra, ou necessitado, no caso de professor. Então talvez a gente consiga. Mas isso não é ainda certeza, porque a vaga não chegou para a gente. A vaga está lá para assinatura ainda do reitor, para aprovação. Tá? Mas por todas as instâncias, já passaram, já está na última instância. Tá? Aí, quando chegar essas vagas aqui, a gente tem que ver, isso não significa, nós estamos falando da vaga de temporário, que a gente vai suprir a necessidade do curso de engenharia de produção. Agora, a vaga de efetivo, aí necessita de uma boa discussão dos chefes de departamento com a direção para poder direcionar para onde vai essa vaga. O natural é que fosse para o curso que tem mais necessidade, tá? Ou para os cursos que têm mais necessidade. Isso é o natural, mas isso depende de uma negociação entre chefia de departamento e direção. Tá? Uma última pergunta antes de passar para ela, porque eu percebi, pelo menos, ficou muito evidente para mim nesse último semestre, nesse finalzinho do último semestre, quando a gente começou a ter 2 aulas com o mesmo professor. Eu tenho medo espero que isso não aconteça, de, por exemplo, a gente conseguir essas 3 vagas temporárias ou as 3 vagas efetivas, que, supondo que as 3 vá para o curso de produção, a gente vai ficar com 6 professores ano que vem, já que um vai sair. Que ainda assim é metade do que a gente esperava lá no começo. E a gente está lutando para se manter, não é nem para crescer. Da gente considerar esse problema como resolvido por ter as 3 vagas. Não, como resolvido não, porque acho que como resolvido a gente só vai considerar quando a gente tiver as 12 vagas. Agora, naturalmente, se a gente conseguir essas 3 vagas, isso é muito interessante, muito importante para o curso, porque você dobra praticamente a quantidade de professor. Deixa eu fazer só uma parte aqui. Quando eu estou falando de 4 professores, e o João está falando que vai ter 3, é porque um dos 4 professores do curso vai pedir demissão no ano que vem. Então a gente vai ficar com 3 professores. Mas quando a gente está falando de 3 ou 4 professores, eu não posso, isso são só professores USP, tá? Nós temos ainda o professor Messias, que colabora conosco. Não podemos esquecer que o professor Messias já está quase em época de aposentadoria, então daqui a alguns anos, 2, 3 anos, ele vai estar nos deixando também por aposentadoria. Nós temos o professor Humberto Felipe, que também colabora conosco, mas o professor Humberto Felipe, em 2 anos, ele está nos deixando, porque ele completará 75 anos e precisará obrigatoriamente deixar, mesmo que não deixe a faculdade, as aulas ele tem que deixar. Acho que são só os 2, né? O Carlos Alberto nos ajuda com o PIEP também. E o Carlos Alberto. Então são 3 professores a mais nessa quantidade. Em algum momento a gente precisa da reposição desses professores também. Tá? Então isso não é suficiente. Isso nos ajuda agora, nesse momento, mas a gente não pode não pode se contentar com esses 3, se é que virão os 3. Esperamos que sim, mas a gente não pode se contentar com isso. Tá? Bom, você falou, agora você.
8 horas de aulas semanais por semestre. Então é o mesmo. É. E a outra pergunta é, você falou de vários fatores que levaram a gente agora a estar com uma falta de professores, né? Mas eu queria saber qual que é o principal impeditivo agora para contratar mais. Se seria vaga, se seria orçamento, se é candidato qualificado, né? Pessoal do curso, se é um pouco de cada um. Só explicar uma coisa para vocês, talvez a maioria de vocês não saibam. A Universidade de São Paulo ela recebe 1,75% do ICMS do Estado para manter a universidade. Tá? Então não é uma verba fixa. Diferente, por exemplo, da UFSCar, da Unifesp, que são universidades federais e tem um montante de dinheiro fixo por ano, a gente não tem esse montante. Então muitas vezes você vai escutar assim, olha, a USP passou o orçamento, hoje já está gastando 101, 102% do que ela recebe, e é verdade. Tá? Porque os gastos que ela tem, às vezes, ultrapassam valores quando o ICMS cai. Então ela tem uma reserva, ela tem uma espécie de uma poupança, que ela lança a mão dessa poupança quando tem a sua oscilação. Tá? Isso foi feito no passado que deu para a gente a chamada autonomia universitária. Onde deu uma certa autonomia para a universidade. Então hoje, por exemplo, a USP, para criar vagas, para abrir concursos, ela não precisa passar em Assembleia Legislativa nem ter o aval do governo estadual. Ela determina isso. Por contrapartida, ela paga não só os salários dos docentes em atividade, os que estão trabalhando, mas também a folha de inativos. Tá? São os aposentados. Isso foi um acordo feito há muito tempo atrás. São as 3 universidades do Estado de São Paulo que fazem isso. É a USP, a Unesp, a Unicamp, as 3 trabalham da mesma maneira. Só os percentuais do ICMS que não é igual para todo mundo, existe uma diferença entre o que a USP recebe, o que a Unesp recebe, o que a Unicamp recebe. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fez o curso de Engenharia de Produção, em 2011, e ele foi aprovado no Conselho Universitário da USP em São Paulo, para começar em 2012, tá? Foram aprovadas 12 vagas. Tá? Essas 12 vagas, elas já existem, elas estão aprovadas, e elas estão com o reitor, a reitoria. Tá? E aí, ele vai autorizando na medida conforme ele administrativamente acha que pode, que não pode, que deve, que não deve. Tá? Eu poderia aqui falar para você vários discursos para inflamar, não, é injusto, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas eu estaria sendo muito incoerente, porque assim, é difícil da gente falar muita coisa também, tá? Quando a gente não tem todas as informações para saber o que leva ele a decidir uma coisa ou não. Tá? Não estou dizendo para você que ele está certo e não dá essas vagas, mas também não posso dizer que ele está totalmente errado. É muito difícil. Tá? Ele tem seus motivos, suas razões, justas ou não, tá? Para serem colocadas. Ok? Porque eu acho que a gente pode falar em número de vagas, em uma visão de outros pontos, é o seguinte, hoje nós temos, são 360 ingressantes por ano, tá? São 360 ingressantes por ano, tá ok? Desses 360 ingressantes, você tem 40 no curso de Engenharia Ambiental, tá? Você tem, e aí vão para o Departamento de Ciências Básicas e Ambientais, você tem 40 do curso de Engenharia de Materiais, 40 do curso de Engenharia Física, totalizando 80 no Departamento de Materiais, você tem 40 na Engenharia Bioquímica, tá? E ali onde você vai ter também 40 alunos no DEBIC, tá? E você tem 200 alunos no DEC. São 160 de engenharia química, mais 40 de engenharia de produção desse ano. Tá? Se você for observar alguns pontos e colocar, às vezes também, a gente tem que fazer uma autocrítica nesse ponto, tá? Essa proporção de docentes, como é que a gente tem. Isso aí você vai ter que ver. Tá? Várias são as soluções. Não existe uma solução só. A gente tem que pensar. Contratação atende um ponto, é verdade. Tá? Mas existem outros problemas também que a gente tem que começar a resolver. Então, todos esses passos, quando a gente conversa com vocês, comenta com vocês,
É interessante que vocês saibam, tá? Não só uma visão, mas o ponto como um todo. Todas as informações. Por isso que eu falei da questão do reitor. Ele tem um monte de informação que a gente não tem. Quando a gente vai fazer um movimento, quando a gente vai fazer um ponto, também cabe a nós recolher todas as informações e pensar como um todo também. A gente também tem que ter essa visão. Porque existe mais de uma maneira de se resolver um problema. Só para complementar aqui, é uma informação super interessante, que eu acho que vocês não têm essa noção, né? Tanto a USP quanto a FAPESP, né? Isso foi o ex-diretor, que foi diretor da FAPESP, também já foi da reitoria da USP, né? Numa palestra assim, até como essa, assim, né? Para explicar para os alunos como funcionam, né, as coisas. Eles têm uma poupança bem gorda. Né? Porque por exemplo, não, a USP tem um monte de dinheiro guardado, ela não está soltando, não sei o quê, blá, blá, blá. Então a FAPESP, que é, né, o órgão, o principal do país, né, gente? É o órgão de financiamento da pesquisa do Estado de São Paulo. E a Universidade de São Paulo, ela tem essa poupança. Qual é o intuito dessa poupança? Lá do princípio da inauguração da USP e também da FAPESP, que é para financiar, né, a pesquisa do Estado de São Paulo. A gente sabe que a economia, ela oscila durante os períodos. E, inevitavelmente, né, vão ter períodos de crises. E, normalmente, essas crises levam, né, em média, 5 anos. Né, para que o país, chegou numa crise, ele volte a se retomar e a crescer novamente. Então, qual que é a ideia da USP e da FAPESP? Quando entra um momento de crise, como a gente passou nos últimos tempos, né, eles fecham a torneira. É assim que é possível. Então, eles tentam estudar ao máximo, fechar a torneira e para aguentar 5 anos de crise. E depois, tendo melhorado, né, o quadro econômico do país, aí começa a abrir a torneira de novo. Isso é um ciclo. Então, tem períodos, como eu falei para vocês, eu estudei na graduação, eu peguei vários pontos, né, assim. Eu peguei crise na graduação, peguei bonança na graduação e pós-graduação, que é quando sabe, contratação. E de repente tinha crise. Então, é quando manda, né, teve uma época também de que vários funcionários estavam sendo aposentados e professores não teve contratação também em São Paulo, passei por isso também. E depois tem um período de contratação, né? Então, eu sei que agora vocês estão vivendo essa fase, a USP como todo está vivendo essa fase, que é da fechar a torneira. E é muito ruim quando a gente está no período da graduação, né, justamente nessa fase. Mas isso é porque, né, é programado há 70 anos, mais de 70 anos, para que isso aconteça. Em que sentido? Né, eles falam assim, se o país, como foi falado, se o país entrar em guerra, a USP e a FAPESP têm como se manter por 5 anos. Então, né, é um ponto que é importante. Então, a gente está passando realmente por esse período. E a gente tem um outro ponto que foi bastante interessante, assim, né, de eu conversar com os professores, é que a EL, ela está começando, né? Assim, vamos dizer assim, é os de 70, né? A EL está em 2006, né? Então, ela está passando por um processo de transformação, né? A gente tem, como a gente falou, tem 2 regimes de trabalho aqui, tem 2 regimes de trabalho, né? Que vão se alterar, né, nesse período. Então, é todo um processo de transformação em que as estruturas estão sendo construídas e que é inevitável que há perdas de muito trabalho dos docentes, né? Muito trabalho para os docentes, déficit de muitas coisas, mas é que é um período que vai passar. Infelizmente, é uma geração que vai ter que passar por isso. Né? Não tem muito como fugir disso. Né? É um processo mesmo, né, porque não é que apareceu e a USP pôs tudo aqui e tudo vai funcionar. Não, é um período realmente de transformação, mudança e adaptação e montar uma universidade. Né?
E eu vou dizer uma frase até que o meu professor falou assim, nossa, é uma geração, para mim, né, para uma geração de docentes, é muito, muito trabalho, de verdade, como todos aqui a gente está a escutar, né, professor? A gente não para, né? E não consegue ter, sabe, porque é tanta coisa para fazer que não consegue nem produzir tanto quanto o professor de São Paulo está tudo pronto, né? Tá tudo, a estrutura toda feita, gente, para ele conseguir fazer as coisas. Então, é uma geração, assim, que a gente fala, uma geração perdida, de muito trabalho, mas mesmo assim, sabendo que não vai conseguir competir com o cara que está lá em São Paulo, né? E isso é verdade, né? E a gente sabe disso. E ninguém aqui está dando, sabe? A gente tá. Fica aqui, vamos construir então. É difícil? Vamos construir. Então, vamos bola para frente, que um dia a gente chega lá. Tem uma moça querendo a palavra, depois tem ela e depois você. Dá um segundo. Deixa eu também aproveitar esse momento para falar dos 80%, que eu acho que você não falou dos 80%, não. Não, só foi com limite. Tá. Tem um limite. Assim, a USP, ela é uma faculdade, é uma universidade. Acho que o último número que eu tomei nota é 5,7 bilhões de reais que tem em taxa. Então a gente não pode dizer que a universidade está quebrada, ela não está quebrada. Mas aí entra o discurso, a fala da professora Eliane, né, que é um dinheiro que ela tem para se manter por um determinado período. O que a USP tem feito, já criou essa regra já há algum tempo? Ela coloca lá um teto de gasto com folha de pagamento dos professores atuais e dos professores aposentados também. O teto é 80%. Tá? E o que está acontecendo? Nós estamos com um país que não está no seu melhor momento econômico, isso faz com que a arrecadação de imposto reduza. Então, o Estado está arrecadando menos, o que faz com que passe menos dinheiro para a USP, e nesse momento, acho que o mês passado foi 83, alguma coisa por cento, ou seja, já passou do valor, 83 ou 87, não me recordo bem do momento. O que eu sei é que, juntando folha de pagamento com todas as outras despesas da universidade, nós, nesse mês passado, pagamos 3% a mais do que arrecadamos. Ou seja, o total de despesa teve uma equivalência de 103, alguma coisa. Então, o que a universidade, o que o reitor, quando ele bate na tecla que ele não pode dar essas vagas agora, se comprometer com essas vagas agora, é porque se ele contratar mais professores agora, não tem como me pagar com a arrecadação da universidade. Reitor também, acho que já paga, né? Então, já vou falar disso. Então, olha só, é como se a gente ganhasse um determinado salário e pagasse e gastasse mais do que a gente ganha. Então, o reitor não pode fazer isso, senão ele pode ser acusado de improbidade administrativa. Lá no passado, o professor Fabrício acabou de me recordar disso agora, lá no passado, a Unesp fez isso. Entrou numa crise muito séria, muito grave, que está saindo dessa crise agora que está voltando a contratar, deixou de pagar 13º dos professores, deixou de pagar salário no momento certo, porque não tinha como pagar. E o reitor da época fez isso até a casa onde ele morava e perdeu. Então, o reitor não vai querer ser processado. Fizeram vaquinha para ele. É verdade. Às vezes fez vaquinha na Unesp para ele, né? Então isso é assim, se o reitor faz isso, ele está cometendo um crime. E naturalmente ele não vai querer cometer esse crime. Agora, por um lado ele não pode cometer o crime, por outro lado a gente precisa da aula. Então tem esses dois pontos, são dois lados que a gente não pode deixar de ver, nenhum lado e nenhum outro. Talvez o que é mais adequado é uma maneira mais adequada, talvez, uma política mais adequada para distribuir essas vagas para aquelas unidades mais precisas, para aqueles cursos que mais precisam. Deixa eu ver, é você. Não, lá. Então, assim, agradeço vocês estarem aqui, porque se vocês estão
dispostos a dar esse tempo de vocês tratarem aqui, porque pelo menos vocês entendem um pouco do que a gente está querendo com esse movimento. E falando por mim, antes de iniciar, eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo e continuo me sentindo, como vocês disseram, sem muita informação necessária. Eu concordo com o que vocês disseram. Acho que realmente falta isso. Então, pedindo humildemente, o que vocês aconselham a gente pedir, a gente ter como segurança? O que vocês acham que a gente realmente pode reivindicar? Porque algumas falas que eu escuto, parece que não tem o que fazer, que a gente tem que se conformar, que tem que acabar, porque não tem jeito de resolver agora. Só que a gente se conformar com o que está acontecendo é a gente se conformar com a possibilidade de ter curso fechando, a possibilidade de ter turma com metade das vagas fechadas, é a gente se contentar com a faculdade permitindo que um professor dê 2 turmas, 2 matérias ao mesmo tempo, que eu não sei como que chegou nessa situação. Então, eu queria saber, assim, o que vocês recomendam que não seja se contentar, o que a gente pode pedir e fazer para ter alguma garantia que isso vai se resolver. Porque isso é uma coisa que eu não escuto falar. Vocês querem aula? Com um professor que fique dando trocentas aulas no mesmo curso, tá? Ou absurdos como esse de um professor dando 2 turmas ao mesmo tempo. Agora, esse é o ponto. Como é que ele resolve? Isso é um problema dele. Quando você coloca para ele, até conversei uma vez com os alunos, falo assim, a gente quer que isso aconteça. E ele virar e falar assim, para vocês, não, eu não posso contratar, como o professor Irlande falou, eu estou no meu limite. Mas ninguém está falando para você contratar ninguém. Foram aventadas várias possibilidades aqui. RTC, transferência, remanejamento. O que ele vai fazer? Ele é o gestor. Tá? Ele tem que atender o seu pedido. Muitas vezes o problema na hora de pedir é que você já quer a solução e o meio para que ele faça aquela solução. Então esse meio você tem que deixar para eles, pelo menos assim eu vejo. Talvez os colegas aqui possam te dar uma visão diferente. A minha visão é essa. Vocês têm um pedido a fazer. Ele tem que sanar esse problema de vocês. Agora, se ele vai sanar contratando mais 200 pessoas, se ele vai conseguir isso com 10, com RTC, tal, isso já é um outro problema, um problema dele. Tá? Vocês querem uma enfermaria aqui dentro, que ele prometeu para vocês. Se ele vai construir um prédio novo, se ele vai reformar um que já tem, se ele vai abrir concurso para enfermeiro, se ele vai contratar um na cidade, sei lá, para ficar aqui durante um tempo, ele vai pagando por fora, se ele vai transferir um de São Paulo, isso é um problema dele. O que tem que acontecer é enfermaria aqui, equipada e com profissionais aqui dentro. Como ele vai fazer? Ele que vai falar isso. Tá? Então, eu acho assim, o que vocês podem fazer é colocar a demanda que vocês têm e pedir que ele solucione, dá prazo, dá tempo, negociar para ele. Com tudo isso que a gente estava falando aqui, ele anunciou 148 vagas. Antecipação de aposentadoria. Ele estava repondo aposentadorias. Mas até então, se você for observar, ele não tinha falado até antes, pouco tempo antes, ele falou que não podia dar mais nenhuma. Ele estava até no pescoço ali. De onde ele tirou 148? Tá? Então, é aquele ponto. Mas se você hoje for lá pedir mais, ele vai falar que ele já foi até o suficiente. É lógico que ele ainda deve ter umas 50 ali na manga, para se a coisa apertar mais um pouquinho na frente, ele vai jogando. Ele é um político. Mas ninguém chega na reitoria sem fazer política, sem agradar algum campus ou outro. A gente tem disso. Eu acho que vocês cabe a demanda. Como que ele vai resolver? Só fazer Tá certo que vocês estão reivindicando, entende? Vocês têm que fazer o pedido, né? Como o professor falou no início, a gente, nem vocês e nem a gente como docente, tem todas as informações na mão. A gente não sabe, por exemplo, até quanto de vaga, como o professor falou, ele pode realmente oferecer. Mas ele não vai oferecer tudo de uma vez, ele vai vendo as reais, tipo, não, agora tá brigando muito ali, sabe? Então ele vai liberando as coisas na medida do que é possível, né? Então, assim, vocês não têm que saber a solução, imagina, vocês são alunos de graduação, vocês não sabem a solução, não. Ele, por ter uma visão geral, é que tem que fazer isso, né? Como o professor aqui mencionou. Só para complementar um pouco, o aluno perguntou o que nós podemos fazer. Né? O Fabrício aqui, o professor Fabrício, acho que deixou
para vocês aí um caminho, né? Que eu acho também que é o caminho que tem que ser. A IEL, ela tem feito, eu tenho acompanhado, a gente tem percebido esforços para a contratação de docentes. A IEL tem feito isso. Mas o que a USP não está acostumada é com um aperto por meio de aluno. A direção da escola tem buscado, né, essa aqui eu tenho acompanhado um pouco, tem feito sim o seu papel na busca de novos colegas. No entanto, é importante que a reitoria saiba que vocês estão sentindo, vocês estão percebendo, que nós também já percebemos isso, que estão sendo prejudicados na formação em função dessas faltas que nós estamos tendo aqui. Então, levar essa questão para a reitoria e mostrar para eles, né, que, olha, nós não estamos alcançando o mínimo necessário para uma boa formação. E isso não é por conta dos docentes que estão lá, porque os que estão lá fazem milagres até. Mas, chegar ao ponto de ter um docente dando 2 disciplinas ao mesmo tempo, né? Isso é complicadíssimo. Então, essa demanda, como o professor Fabrício colocou, vocês têm que levar lá e levar essa percepção do prejuízo que vocês têm. Porque eu também acho, né, que a instituição está chegando no seu limite, já não chegou também. Mas buscar um plano para que isso possa ter um efeito negativo da menor forma possível, isso é possível de conseguir. Talvez tenha alguma carta, né? Talvez tenha uma vaguinha a mais ali, não sei, a gente não sabe disso também, porque a gente fica limitado de informação, mas levar a demanda e mostrar que há um prejuízo na formação é importante. Só uma coisa rápida, só para complementar isso, e dividir um pouquinho com vocês também, que eu acho que é muito importante. Tá? Eu, olhando aqui, acredito que aqui dentro desse auditório, só a professora Jane, que está aqui há mais tempo do que eu, porque foi minha professora, foi minha chefe, lembra do tempo do deck de vacas magras, de várias aulas e tal. Só vou botar algumas coisas para vocês, bem importantes, que eu acho que isso é muito, muito bacana da gente frisar, pessoal. E não deixar isso escapar, né, essa informação escapar. Como o professor Leandro já falou, os professores aqui eles ganham por uma jornada, eles não ganham por hora aula, diferente de escola, tá? Eu venho batendo isso para esse ponto. Então esse professor, quando ele dá 2 turmas ao mesmo tempo, ele não vai ganhar nada dobrado não, só o trabalho, tá? E a cara tapa, porque vão reclamar e vão falar mal dele. E se ele não fizesse isso, essa turma muito possivelmente não se formaria, tá? Vários professores de vocês que dão uma pancada de aula não ganham nada mais por isso. E se não fizessem, tá? Porque eles podiam fazer a mesma coisa daquele professor que vocês nem sabem o nome, também ganharia a mesma coisa. E é importante a gente conhecer a nossa escola, quando você falou do que pode ser feito, tá? A gente tem uma oficina mecânica aqui do lado, pessoal, que é responsável pela iluminação da faculdade, tá? Pela marcenaria, pelo serviço de encanador, tá? E toda hora que a gente chega numa sala de aula, que a cadeira que estava quebrada foi consertada, que a porta que estava caindo foi colocada no lugar, que o quadro está inteiro, tá? Que a lâmpada que foi queimada foi trocada, foi porque esses caras trabalharam. Tá? Muitos de vocês, talvez a maioria esmagadora, vai entrar aqui no curso, vai sair sem saber da existência deles, mas sem eles, tá? Foi colocado, vocês não teriam nenhum, as aulas não aconteceriam praticamente, tá? Isso é que falta quando a gente fala dentro do ambiente universitário, conviver, entender aonde você está, as coisas que te impactam, tá? Não é só na bolha dos alunos, não. Os alunos são uma parte muito importante da universidade, mas a universidade não são só vocês. Tem muito mais gente, muito mais coisa acontecendo, muito mais problemas que às vezes são muito mais urgentes, tá? Me chamou a atenção isso. É lógico que é uma coisa totalmente fora, não estou querendo fugir muito do assunto, mas porque naquele dia
Foi quarta-feira que teve aquela reunião aqui com o professor Durval. Eu passei na oficina para pedir um favor para um dos funcionários, ele ainda brincou comigo, falou, Fabrício, tá? Agora até vendendo um pouco peixe, tá? Pessoal, eu tenho 20 anos de docência aqui na casa e tenho um orgulho muito grande, tá? A professora Jane e os outros colegas podem adotar isso. Não existe um único funcionário dessa casa que me chama de professor. Tá? Nenhum deles. Chamam todos os outros. A mim não me chamam. Tá? Por que disso? Pelo trato. Fazer com que o cara entenda que ele trabalha aqui junto comigo e que o trabalho dele é tão importante quanto o meu. Como eu falei para vocês, ter essa noção que se não tiver, não vai haver. Não vai conseguir colocar. Se o encanador não for desentupir o banheiro, que não é das tarefas mais glórias, mas extremamente necessárias, garanto para vocês, uma semana não tem mais aula. Não precisa de greve, não precisa de nada. Tá? Então ele estava brincando comigo, ele falou, Fabrício, vê com o pessoal lá com os alunos, você não quer colocar na pauta lá, botar uniforme pra gente, que já faz 4, 5 anos que a gente não recebe uniforme. Eles estão trabalhando tudo com roupa rasgada na oficina. Tá? Que é uma coisa que não chega até vocês. Mas faz parte desse mesmo universo que a gente está. Então isso que vocês estão fazendo é algo, assim, emblemático aqui dentro. Tá? Nunca foi feito. Tá? Rompe barreiras. Sem dúvida nenhuma. Vocês deram um passo gigantesco. Mas não pode parar por aí. E é o que falta na minha visão. A nossa reclamação. Conhecer o ambiente onde você está. Se me permite complementar, eu sei que ainda vou complementar essa questão com uma informação, tem uma pergunta ali, outra aqui e outra lá. E aqui também. Tá? Tem bastante gente para perguntar aqui. Você perguntou qual é o que a gente deve fazer. Porque eles estão movimentando, você tem que parar, sem saber o que é. Nós sabemos que nós tivemos muitos delegados, vamos pensar aqui, da nossa escola que foram para São Paulo para poder conversar com a professora Maria Arminda hoje, com a reitoria da universidade. O que foi levado de proposta daqui para lá? Né? A princípio que a universidade nos concedesse 16 docentes. 16 docentes significam os docentes que nós precisamos para engenharia de produção, para engenharia ambiental, para engenharia física. Tá? Tudo isso. Tá? Então eu acho que, pelo que eu entendi, a proposta foi bem recebida pela professora Maria Arminda, que indicou que iria tornar algo oficial. Né? Então estou imaginando que a gente deva conseguir essas 16 vagas. Eu acho que é isso que a gente tem que lutar. Professor, posso complementar? Pode. Porque eu assisti, é isso que eu ia perguntar, inclusive. Eu assisti o informativo do DCE após a reunião. Nosso representante Eduardo estava lá, fez um ótimo trabalho, ele criou o plano lá. Eles não só assinaram isso, como estão dando muito apoio a um projeto onde a regra de 1/3 lá continua valendo, certo? Então eles vão repor a cada 3 um professor, porém a gente tem que estar com a média de alunos por professor equiparadas com os outros campos. Então eles deram apoio a essa decisão. Então sim, se a gente tem que ter no mínimo 12 professores para ter 10 alunos por professor, eles estão dizendo, né, que vão se comprometer a contratar todos esses. Então sim, foi um avanço enorme para o nosso campus. É que não deu tempo de vocês verem porque isso saiu agora. Eu acabei de sair do trabalho, enquanto eu saí do trabalho eu vi o informativo. E eu acabei de receber informação agora. Exatamente. Enquanto o Fabrício falava aqui. Como as falas são delicadas, né? Porque se a gente. Aí eu já vou falando assim, né? Tomar cuidado nas reuniões. A gente recebeu, então, para manter a média de alunos por professor. Se você olha na EL, a gente está na média da USP. Mas a gente não está por curso. É por curso, tá? Por curso. É isso que eu falei. Eu queria mais informação, porque se você for olhar na EL como um todo, né? A EL como um todo, aí aquele número bate como da USP. Só que se você for por cada curso, tem curso daqui que está com pouquíssimos alunos, abaixo da média da USP, e curso que está muito acima.
E aí a gente, essas vagas que é o cuidado, porque daí de repente se ele olha a média da AEL como um todo, não tem discussão. Tem que ver pro curso, né, professora? Olha como as coisas são bastante delicadas nesse sentido. Então, pegando essa informação que a gente tem, eu acho assim, se isso realmente foi uma negociação muito boa, eu acho que é algo muito importante para a gente. Eu acho que se a gente realmente receber isso, a gente está recebendo assim, algo muito importante para a gente que vai fazer toda a diferença. Né? Temos que parabenizar, já passo a palavra, temos que parabenizar a equipe que foi lá, que conseguiu, o Eduardo, que estava lá hoje, conversou com a professora Maria Minda pessoalmente, então isso foi... E todo o movimento deles também, todos os alunos aqui, né, também, tudo que aconteceu. Naturalmente, assim, eu acho que isso é em função do movimento de vocês todos, é a função do Eduardo, estava lá hoje representando todos vocês, ele fez uma boa negociação, mas embasado por vocês. Talvez se não tivesse essa quantidade de alunos que nós que tiveram presentes nessas assembleias, a gente não teria a quantidade de delegados que tivemos lá. Então, é algo que vocês conseguiram. Tá? Então, eu acho que, assim, pensando ainda na resposta para a nossa colega ali, eu acho que se a gente consegue, se nós conseguimos, né, isso que a gente está lutando, eu acho que é o ideal para todos nós. Só uma coisinha? Podemos finalizar a manifestação, no meu modo. Só uma visão também, a gente podia ter até um número elevado de professores, mas hoje a gente não consegue dar uma turma de direito. Não tem professor de direito. Muitos professores numa determinada área, pouquíssimos ou nada em outras áreas. Então, por exemplo, se a gente pensar em bioquímica, talvez a gente tenha a quantidade de professores necessários para o curso. Se a gente pensar em química, a gente tem quase, não está faltando ainda alguns que se aposentaram. Se a gente pensar em produção, a gente não tem nada. Se a gente pensar em engenharia física é um dos cursos que menos contratou, mas ainda assim tem muitos professores no departamento de engenharia de materiais que conseguem suprir a necessidade de engenharia física. Eu vou só passar a palavra. Só para deixar claro, tem que estar se escutando, né? Tem 6 pessoas ainda. Eu vou até, só antes, falar assim, a gente quer responder todas, inclusive todas essas questões vão ser depois escritas e enviadas para vocês, as respostas. E eu queria que vamos responder só algumas questões, tá todo mundo desesperado agora. Ela está mas tentando fazer de forma bem curta e responder de forma breve também. Graças à quantidade de alunos que a gente teve na Assembleia, como o senhor falou, a gente conseguiu obter o maior número de delegados dentre todas as unidades da USP. E foi isso que conseguiu dar para a gente uma cadeira nessa reunião com a reitoria, porque o reitor da USP não queria deixar o Edu entrar quando ele chegou lá em São Paulo hoje. Ele chegou em São Paulo hoje e para ele conseguir ir para São Paulo hoje, a gente teve uma reunião de 3 horas na sexta-feira à noite, que começou, se eu não me engano, 7h30 e acabou, sei lá, muito tarde. A gente brigou com todas as unidades, da USP, que eles não queriam ceder uma cadeira pra gente. E isso tudo, foi fruto de todo o esforço que a gente fez até hoje aqui. E até hoje, mesmo eles tentando barrar lá na porta, todo mundo meio que se apoiou e falaram que eles só iam subir se ele subisse junto. E com ele subindo e conversando com o reitor, conseguiu trazer, essa conquista que já vai ajudar muita gente. Não é o suficiente, mas mesmo assim já mostra, que o nosso esforço que a gente teve aqui já rendeu alguma coisa lá na reitoria, lá em São Paulo. Das últimas perguntas, eu queria falar que a gente quer fazer essas reuniões mais vezes, a gente não vai parar aqui justamente para que a gente sempre possa discutir sobre a AEL, né? E vir as demandas de vocês e trocar ideias e informações, tá bom, gente? A gente vai tentar manter, né, reuniões para que vocês possam participar, tá bom? A dúvida que eu queria tirar, ela tem um conjunto com a fala da Shopee, eu conheço como Shopee, e do professor Fabrício, é que mesmo ao longo de toda essa manifestação a gente teve conhecimento de muitas coisas,
uma adequação de pautas, de como buscar isso, como conseguir esse espaço. Então, foram muitas coisas que a gente acabou descobrindo nesse movimento, etc. Mas uma coisa esteve presente sempre desde o início, uma pauta, que é a diferença que tem do nosso campus do interior para outros campos. Eu vim da minha cidade de Araguaína, Tocantins, minha mãe é professora universitária lá. E existiam dois campi lá, o de Palmas e o de Araguaína. Palmas é a capital. A quantidade de recursos que ia para o campus de Araguaína era muito reduzido. E isso fez a sucateação desse campus ser muito grande, a ponto de você entrar no campus e ter mato dessa altura, entre as salas e etc. Então, teve um processo de sucateamento muito grande por ter essa divisão de campi e de investimento. E isso acontece aqui também. A gente tem muitos campi na USP, no geral, então vai ter essa questão de diferença de investimento e etc. Mas isso é uma coisa que tem que ser pensada também, porque como o reitor que está lá na capital, é mais fácil, mesmo que ele tenha acesso a todas as informações, ter uma priorização dos campi que são ali, da região central, onde se tem um controle maior, mais tempo de funcionamento, né, mais história, etc. Mas como um campi que, mesmo sendo recente, novo, a gente não teve um investimento para decolar. A gente não teve um investimento... Aí entram outras questões, né? Não, professores, eu digo. Não, eu acho que é o seguinte, né? Primeiro, existe diferença quando você constrói um campo do nada, né, do zero, e outras que estão tendo adaptações e está crescendo juntos. Na verdade, todo foi um processo de aprendizado aqui, né, para essa casa como um todo, até na disponibilização e utilização dos recursos, né? O que vocês talvez não saibam também é que quando a gente recebe um recurso que vem do Estado, né, a gente tem um período para poder utilizar aquele recurso, né? Porque chega, né, um determinado final do ano, assim, quando ele tem que fazer o balanceamento do Estado, né? Aquele recurso que não foi utilizado ou empregado é obrigado, né? O Estado tem que recolher. Certo. Né? Igual o laboratório, Então, assim, dinheiro vem, né? Sempre veio, na verdade. O que é que dificultou ou atrasa, às vezes, no momento, é toda a burocracia que existe em relação a isso. E o próprio processo de gerenciamento ou aprendizado para poder utilizar esse recurso. Por exemplo, se soltar um recurso hoje, fazer, o diretor deu 1 milhão para vocês hoje fazer não sei o quê. Não dá tempo de usar mais esse ano. Tem também a questão de 2006... Então, assim, 2006, gente, tem uma história muito interessante para dar para vocês. Quando isso aqui não nasceu USP, todo mundo sabe. Ela foi em fio e passou para a USP. Em 2006, quando foi votar, tá, metade do Conselho Universitário era a favor da equipação, metade era contra. Passou na casca. Essa que é a grande verdade. Tá? E as pessoas não mudam de opinião. Então, o que acontece, sendo bem rápido, é o seguinte. Quando o reitor é da metade que era a favor, como foi já uma vez... dá dinheiro, abre curso, injeta, não sei o que lá. Quando ele sai, entra o reitor, que era contra, corta tudo. E aí a gente vai oscilando. Não tem como, são cargos políticos. Mas tem uma outra questão também, que muito da verba que a gente tem, por isso que a gente tem que crescer como centro, como pesquisa e tudo isso, porque muito do que vem da USP, de verba, da USP, FAPESP, muito do dinheiro que vem para as universidades paulistas vem da FAPESP também, né? Na forma de você escrever projetos para isso, não é só da USP, né? Então a USP paga salário, provavelmente já paga salário, né? E os recursos para as coisas vêm da FAPESP. Muito do que vem é em função da sua pesquisa que é feita na universidade, do alcance dela. Então, para que venha, isso é uma política que existe, né, dentro da Universidade de São Paulo, das universidades paulistas, ou qualquer universidade do mundo, se você pensar. Quanto mais você é bem qualificado na pesquisa, mais pesquisas você faz aí de ponta e não sei o que lá, mais recurso vem para você. Então, fica nessa coisa, a gente não tem docente, os docentes estão dando 300 aulas, não consegue fazer pesquisa, né? Ou faz menos, e aí
tem que dar conta de tudo. Mas E as precisa ter mais. nossas particularidades, pelo que me pareceu, nossas particularidades não são muito enxergadas. Parece que é difícil essas pautas chegarem. Pelo menos no sentido dos alunos, como a Chupi mesmo disse, a gente teve que lutar muito para conseguir estar lá e ter as nossas pautas. Mas é assim, a vida é assim. Agora deixa eu fazer Mas então Não a é, gente tem não. que continuar lutando por isso aí. Deixa eu fazer um complemento. Se a gente pegar, eu não conheço bem as gestões anteriores da casa, conheci apenas o professor Renato Jardim, anterior, já quase que no final do eu cheguei aqui, ele já estava quase que no final do mandato. O que eu posso ver é que assim, tem pontos que a direção atual, ela está buscando recurso e entregando. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse auditório aqui, não foi iniciada a construção dele nessa gestão. Isso aqui já tem anos e ficou aqui anos parado, a obra parada. A obra não, ele estava construído, né? Estava acabamento. Então, mas aí faltou. A poltrona, né? A direção trouxe recurso e finalizou. Não, quer dizer, não está finalizado ainda, mas tudo já está comprado. Projetor, acho que é um projetor muito bom, inclusive, está tudo comprado. Se a gente pensar, por exemplo, nas salas de aula, as salas de aula não são as melhores que a gente tem. Já começou a reforma. Lá pela área 2, a gente tem todo um processo. A expectativa é que a obra já tivesse chegado até aqui, atrás. A nossa expectativa atual é que a gente volte o ano que vem com tudo pronto. Assim, tomara que seja dessa maneira. Ainda existe a possibilidade de atrasar um pouco mais. Mas a gente deve ter aí as salas de aula todas reformadas, climatizadas, né, com data show novo, tudo, novas carteiras. Então tem investimento. Se a gente pensar no campus em si, tem aí acho que 3 praças para serem construídas. A USP ela elegeu a EEL como sendo a primeira a criar essas praças, e aí deu lá de presente um recurso da FUSP, inclusive. Então serão criadas 2 praças aqui e uma praça no campus no Temar, lá na área 2. E aí tem uma lista de investimentos que está sendo feita. Então a gente está sendo investido, está sendo melhorado o campus. Naturalmente que hoje, se a gente comparar o nosso campus hoje e comparar com outros, a gente vai ver que tem outros em melhor situação. Eu acho que foi na reunião de quarta-feira que alguém falou do campus de Ribeirão Preto. Fui eu. Foi você? Eu estive lá em Ribeirão Preto recentemente. Se a gente olhar a fachada da escola, da faculdade de odontologia, ela está caindo. Eu fui na faculdade de farmácia. A faculdade de farmácia está tudo assim, numa situação pior do que a nossa. Então, assim, o campus é bonito. Se você olhar, andar pelo campus, tem arte, mas se você entrar na escola, você tem problemas. Tem tantos problemas lá quanto aqui. Se a gente for, por exemplo, na Poli, São Carlos eu não consigo falar direito, mas se a gente for na Poli, por exemplo, a gente vai ver os prédios numa situação às vezes pior do que os nossos prédios aqui. Então tem situações em tudo quanto é lugar. Eu acho que aqui a gente precisa de melhorar realmente, tem muita coisa a melhorar, mas não podemos deixar de reconhecer as coisas boas que são feitas. Sim. Mas não podemos de novo nos contentar com isso. Cada dia fez uma coisa boa, vamos tentar verificar outra que pode ser feita também. Mas a gente não pode deixar de reconhecer o que foi bom. E aí, nesse aspecto, eu até defendo o professor Durval, que naquele dia, na quarta-feira, estava aqui no lugar que eu estou aqui, e ele tentando defender. Então, quando a gente fala de sucateamento, que é o que ele estava tentando explicar, sucateamento é a gente pegar uma coisa que está num determinado estado e tornar ele pior. O que está sendo feito aqui é tentar melhorar a coisa, mas não é suficiente. A gente precisa de mais e a gente precisa de brigar para ter mais. Exatamente. Eu acho que o ponto, então, é nós alunos aqui, não perdermos essa união, mesmo que as nossas pautas sejam aceitas. Porque se depende da oscilação da reitoria, de quem vai assumir, da gente precisar fazer esse esforço para a gente ser ouvido, então esse esforço precisa continuar, mesmo que as nossas pautas sejam ouvidas. Porque sempre vão ter outras pautas. Exatamente. Eu acho que, gente, aluno é para isso também. A aluna entra na faculdade pública, tem que virar, né?
defensor daquela unidade para ela crescer também. Então é muito importante que você, por isso vamos manter as reuniões, vamos manter as pautas, as listas, saber como é que a gente pode fazer um pedido e focar para uma coisa, conseguir aquilo, foca outra. Quando vocês fazem uma lista com todas as coisas, fica muito mais complicado, não tem como. Né? Tem que Quando focar uma vocês coisa de cada vieram vez. para cá naquela conversa com a diretoria, café? Diretoria. Bom? Teve uma final de março e uma outra em abril. Que vocês vieram com aquelas placas, com aquelas... É isso que precisa, tá? A gente não precisa de fazer algo que vai prejudicar alguém, a gente tem que reivindicar. Eu acho que isso é importante. Trazer e ter pautas bem definidas, porque não adianta pedir uma coisa, pedir outra, tem que definir bem uma pauta. Simbiose, acho que é a palavra que resume tudo. Vai ser bem curto e rápido, tá? Produção, como a gente está falando assim, curso de 4 professores que vai cair para 3. A gente acha que é só o curso de produção, né? Todos vocês fazem disciplina que está ligada ao curso de produção. Você acha que não vai sobrar para todo mundo no ano que vem? Vai sobrar para todo mundo. Tá? Não é só produção, engenharia química, bioquímica, materiais. Vocês podem ter certeza absoluta do que eu estou falando para vocês. Tá? Vai ser todo mundo afetado. Então, de um, a primeira vez parece que não impacta, mas vai pegar todo mundo. Ele está falando isso porque tem disciplina de empreendedorismo, que é ofertada para quase todos os cursos, gestão de negócio, que é ofertada para quase todos os cursos, Engenharia da qualidade, administração da produção, engenharia da qualidade, e hoje, da maneira como está, não tem professor para essas disciplinas para o próximo semestre. É isso que ele está querendo dizer. A gente só tem uma engenharia ambiental. Oi? Só tem uma engenharia ambiental. A faculdade inteira. Eu queria falar uma coisinha que até o professor Fabrício entrou no mérito, que eu acho muito importante, de ambas as partes, ou até de 3 partes envolvidas no processo que a gente está falando. Primeiro, lembrar da parte dos funcionários. Eu lembro que ao final da reunião do Paulo, eu conversei com o técnico em segurança aqui, e ele também trouxe algumas pautas muito importantes por parte dos funcionários. A gente pode chamar o CIFUSP, que se não me engano é o Sindicato dos Funcionários da USP, e trazer essas reivindicações necessárias que compete à diretoria do campus ou à prefeitura do campus de estabelecer. Eu acho que a gente pode dividir em algumas sessões. A primeira sessão que eu dividiria seria o que é de curto prazo, o que é de médio prazo e o que é de prazo imediato, porque assim não tem como nós voltarmos sem essas reivindicações aceitas. O de prazo imediato, eu diria, o mais imediato possível seriam as salas do Campus 2, porque se a gente for pensar na norma regulatória NR17, que fala sobre trabalho, ela determina espaços de insalubridade. Quando a gente fala em espaços de insalubridade, a gente não necessariamente se remete a espaços esgotados, mas sim espaços que estão em condições insalubres de calor ou de poluição sonora. A gente tem ambos presentes lá no Campus 2, onde as salas não têm ventilação necessária, ventilação natural necessária, não tem quaisquer outros equipamentos de convecção forçada que a gente possa utilizar nessas salas. A gente também tem, em salas ao lado, a ocorrência de obras, que traz poluição sonora. E isso, para qualquer trabalho intelectual, é extremamente prejudicial. Então, se eu fosse falar uma coisa para o movimento, tanto por nossa parte quanto por parte dos professores, de juntar uma assembleia entre pode ser o presidente de convenção, pode ser os coordenadores de curso, os chefes de departamento, para tentar, primeiramente, remanejar essas aulas para que voltem a acontecê-las. A gente tem que pensar que nós queremos voltar, mas como a gente volta? Só finalizando aqui. Porque mesmo que a gente fale, as obras estão prontas, entrega na semana que vem. Me falaram que não funciona. A gente vai ter que esperar Funciona. mais, a gente vai tentar remanejar Funciona. essa localização das salas. E se não acontecer a compra dos ventiladores de coluna ser feita até a semana que vem? A gente vai ter 2, 3, 4, 5 dias de aula em salas que são insalubres, segundo a NR17, ou a gente vai tentar remanejá-las para, não sei, a sala 207 aqui quase não é utilizada, o lado 100 às vezes pode ficar em horários vagos. A gente tem a sala de design thinking, mas às vezes acontece de encontrá-la desocupada e às vezes esse horário pode tentar um remanejamento de sala. Os auditórios, inclusive, tem os auditórios da biblioteca, o auditório ao lado do ProAluno, a gente tem o auditório da sala de aula. Todas essas salas eu acho que são cabíveis de serem utilizadas, serem pensadas como forma de remanejamento, para que a gente não tenha a ocorrência de aulas em salas insalubres. E até mesmo os laboratórios de graduação, a gente pode falar laboratório de química, eles possuem quadros
são emblocadas. Dá para a gente levar alguma aula de química 2 para lá, química geral para lá. Então, eu acho que tem como a gente pensar em alternativas. E aí, cabendo aos estudantes, a nós, a gente precisa fazer as reivindicações melhor acertadas. Então, a gente tem que colocar nossa proposta, nosso método de ação, ou proposta de método de ação, para assim a gente dar um fim para a nossa reivindicação. Então, eu acho muito interessante que a gente traga essas propostas, essa metodologia de ação, faça um fluxograma, faça um 5W2H, faça uma matriz Boot, traga algumas ferramentas utilizáveis para que a gente possa esclarecer melhor e consiga determinar isso ao certo. Em seguida, a gente entra na parte de curto prazo, que a gente falaria dos professores temporários, que seria uma solução a curto prazo. A médio prazo, já entrariam os professores efetivos. Então, eu acho muito interessante que a gente faça essa fragmentação, essa formalização de proposta reivindicacionista. Então, eu tenho acho que três coisas para falar. Com relação ao ar-condicionado que foi desligado, o professor Durval me informou na sexta-feira que já havia solicitado a compra de algo lá que precisava, estava para chegar essa semana, e muito provavelmente na semana que vem, quando eles retornarem às aulas, o ar-condicionado já deve estar funcionando. É um gás. É alguma coisa. Então isso já está praticamente resolvido. Então o ar-condicionado está lá. O barulho realmente não dá às vezes para a gente poder fazer, como o ditado popular diz, que a gente não dava para fazer um omelete sem quebrar os ovos. A gente às vezes tem que passar por algumas situações que eu não acho que é o mais adequado de barulho. Eu, por exemplo, quando começou as obras, eu ainda falei de barulho, que a gente não pode ter barulho. Em um determinado nível de barulho, você ainda aceita, mas não dá para ter alguém martelando na sua cabeça enquanto você está explicando ou tendo uma determinada aula. Eu vou verificar o que pode ser feito com essas salas e a quantidade de salas, mas já adianto que eu acho que a gente não vai conseguir trazer todo mundo de lá para cá, porque a gente, na verdade, está esperando que termine a obra lá para daqui já para lá. Mas talvez a gente consiga uma sala ou outra, vou verificar. A outra questão aí é um pensamento meu, que eu gostaria de externalizar. A gente entra numa paralisação. Se a gente começar a emendar uma coisa com a outra, uma reivindicação com a outra, a gente não sai dessa paralisação nunca. É como uma greve, a gente não sai, a gente sabe quando entra, mas não sabe quando termina, porque a gente emenda uma coisa com a outra. Eu acho que tem uma pauta, essa pauta que foi colocada está bem diferente dessa que você está trazendo. Eu acho que essa pode ser uma outra reivindicação, uma outra manifestação, mas não pode juntar na mesma, senão a gente não sai disso nunca. Aí a gente vai perder o semestre daqui a pouco. Então, por exemplo, hoje a CG está soltando um comunicado para os professores falando de reposição de aula. Então, dando algumas sugestões ainda para aqueles professores que não perderam uma aula sequer. Algumas aulas dá para poder repor sem precisar de marcar aula aos sábados. Segunda-feira, por exemplo, é um dia que mesmo que o professor esteja certinho, não dá para poder chegar ao final do semestre sem repor aula em algum outro momento, em algum outro horário. Se a gente estender isso demais, daqui a pouco a gente perde o semestre. E aí, por exemplo, a Unesp, por causa da perda de um semestre na época da pandemia, está entrando no semestre, entrou no semestre adequado agora, na metade desse ainda não. Agora. Eu acho que no final do ano termina. Ano que vem que ele ano que vem é que entra no semestre. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não perder o nosso semestre também. Então a gente tem que saber até onde a gente vai e saber separar as reivindicações. Porque se a gente for juntar tudo num balaio só, a gente acaba não saindo dessa manifestação de maneira alguma. Essa é a minha opinião. Tá? Não, eu concordo plenamente. Tanto é que eu trouxe aqui mais para tentar diferenciar ou até justificar, tentar trazer assim, dois pontos. A gente tem reclamações e existem as reivindicações. Uma reclamação não pode ser uma reivindicação, ambas são coisas diferentes. A gente precisa saber reivindicar.
E aí essa reivindicação é que nós podemos trazer dessa forma, a gente trazendo possibilidades de solução. Então aqui eu só dei um exemplo do caso das salas, porque eu acho que é o mais iminente, o mais pertinente. E se assim, tiverem uma ou duas salas que são mais afetadas pelo barulho, se der esse planejamento, eu acho muito interessante, porque as aulas, digamos assim, todo mundo aqui quer que a aula volte, tanto professor quanto aluno, ninguém quer perder o semestre. Eu venho de longe, moro na Bahia, e assim, eu estou com passagem comprada no final de ano, e nós não sabemos como vai ser. Então é algo muito delicado, todo mundo quer que as aulas voltem. Mas eu acho interessante trazer esse ponto de formalização de reivindicação, ao invés de reclamação. Porque reclamação, de fato, reclamação nunca vai deixar de existir, e elas têm que continuar existindo enquanto nós estivermos na faculdade. Tem tantas reuniões de conversa, como esse fala real, e que vai, possivelmente, nós pretendemos, eu pelo menos sou muito favorável de que continue a acontecer. Sim. Fala real, periodicamente. Eu acho que no próprio DEC, como o professor falou, já tem essa intenção de fazer isso. Em outros departamentos vocês podem solicitar. De toda maneira, a direção ela já se pronunciou com relação ao café com a direção. Acho que isso e vai continuar sendo feito. Só para vocês entenderem, né, aqui estão os professores do DEC, né, porque foi um chamado até, né, porque assim, o diretor, ele chama para reunião, como vocês viram na quarta-feira, os chefes de departamento e presidentes de comissão. Ele pode chamar chefe de departamento, né, convocar, né? Quem convoca docente é o chefe do departamento. Então, o diretor não pode falar assim, eu quero todo mundo ali. Não, entendeu? Porque quem é que vai, né, autorizar ou chamar os docentes é o chefe do departamento. Então, aqui no caso, o chamado foi do chefe do departamento que falou, vai lá conversar, achei legal, vai lá conversar com os alunos, né? Do DEC. Então, tem produção e engenharia química aqui, né? Você pode até fazer, pô, mas não tem minha filha, o Demar, tá lá. Porque quem é que tem que chamar? O chefe do departamento de engenharia física, né, lá do Demar, o da bioquímica, eles que têm que convocar os seus docentes. Por isso que vocês têm que entender mais ou menos como que funciona o organograma da faculdade, né, para não achar que, não vieram os outros professores. Não, é que realmente precisa, né, respeitar, né, o organograma da universidade. Se de qualquer coisa tá preta, né? Quase todo curso de produção tá aqui. É verdade, você pode falar, todos os cursos de produção tá aí, tem qualquer coisa preta. Todos os cursos. Não. Gente, mas vamos abrir para mais perguntas? Eu queria muito... alguém quer falar alguma coisa? Sábado e domingo dá pra repor a aula, viu? Da praça aqui. Ai, gente, vamos repor as aulas antes do Natal, por favor, para todo mundo terminar. Não, é porque a Jana é do tempo. A Jana é do tempo. Dá pra repor a aula, todo mundo quer. A Jane lembra de mim nesse tempo. A Jane deu aula pra mim no meu curso, quando eu fiz aqui, a aula era das 7 às 10h40, todo dia, sábado das 8 horas da manhã, parava 11h40 para o almoço, voltava 1 hora e encerrava 5 horas. Vamos fazer um esforço para a gente terminar antes do Natal, por favor. Tem uma pergunta lá. Só para complementar o que o nosso colega falou, eu acho que o que ele quis colocar também foi que a gente não quer terminar a paralisação sem ter algo concreto. Claro. Né? Mas eu acho que está a caminho, faz sentido, né? E você viu, as propostas vão chegando. Vocês vão ter reunião amanhã, né? Não é amanhã, né? E acho que daí vão vir todas as propostas, o que foi, né, acertado ou não, né? E vocês vão discutir. Mais especial desse movimento de vocês, que eu acho que vocês têm que vocês guardar muito, é o movimento de vocês. A gente vem aqui, bate papo, tá? Mas são visões diferentes, nós somos em estágios diferentes, idades diferentes, tá? E vocês têm que ser por vocês mesmos. Acho que isso que é o mais importante. O que mais, para mim, deixou o movimento de vocês legítimo, mais ficou bacana, é essa coisa que está caminhando na mão de vocês. Tá? A gente pode conversar alguma coisa ou outra, dar uma informação, conversar, mas aquilo que eu estou falando, você tem que buscar mais informação porque tem que vir de vocês. Tá? Falei para vocês, eu estou aqui já há 20 anos, estou cheio de vício aqui dentro, com visões talvez até distorcidas, coisas que não sejam tão reais assim, porque quer não queira, esses 20 anos vai
acumulando e vão te direcionando para certas coisas. Precisa da visão de vocês. A única coisa que a gente pode, uma conversa dessa, que eu acho mais legal, é passar informação, contar algumas coisas, como eram. Agora, essas decisões, o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, tem que vir inteiramente de vocês, tá? É óbvio que, como o professor Elodie falou, ninguém quer que essa greve se estenda por mais tempo e etc. Mas foram vocês que tiveram a maturidade para entrar nessa greve, tem que ser vocês que tem que ter essa maturidade para sair. A gente não pode, de maneira nenhuma, influenciar ou falar nada a esse ponto. E não é falta de apoio quando a gente não faz isso. Tá? Talvez essa questão do aluno lá ter conseguido entrar em São Paulo hoje, muitas dessas coisas, é por notar que o movimento é legítimo de vocês. Fica parecendo que a gente está fazendo pressão junto com vocês, acaba com toda a força do movimento de vocês. Cara, vocês são tão fortes, vocês entenderem que os alunos são os patrões da USP, vocês não têm noção disso, né? Porque o reitor atende vocês. O reitor não atende a gente. Tá? Se a gente for lá, ele vai falar no máximo com o diretor da unidade, tá? Que é quem ele vai reportar, mas ele não vai abrir a porta pra gente, não. É docente, entendeu? Por isso, quando a gente faz greve, a gente precisa de vocês também, tá bom? Mas não é o caso. Da greve, da paralisação, a gente tem que sair dela. Isso não significa que eu estou fazendo uma fala para a gente já terminar. Não é nada disso. Estou falando que em algum momento a gente tem que sair de preferir de uma maneira que a gente não prejudique todos vocês. Aqui, daí a pouco a gente vai entrar janeiro tendo aula de reposição. Porque normalmente quando a gente faz uma paralisação. Agora, a gente tem que saber até onde a gente vai, naturalmente, tendo os ganhos que vocês estão querendo. E que fique claro também, naquela reunião, foi quarta-feira, né? Eu ainda elogiei, né, a maneira como vocês estão fazendo essa manifestação. Acho que está sendo feita de uma maneira muito ordeira, né? Tanto é que a gente vê em alguns lugares pichando, aqui não tem nada disso, não está destruindo o patrimônio. Então a gente está fazendo, assim, de uma maneira muito ordeira. Então, de novo, parabenizo cada um de vocês pelo movimento e acho que está conseguindo ter o retorno que vocês e que vai certamente ajudar. Se vocês olharem lá o comunicado da direção, a primeira linha, eles falam que eles são solidários ao movimento dos alunos. Isso significa que aquilo que vocês estão fazendo está beneficiando a escola. Essa é a fala. Então, por favor, não me entenda mal na minha fala. Tá? Nem em relação a terminar isso na fala. Só como uma dica para a reunião de vocês, assim, quando a gente faz uma paralisação, né, a gente tem as principais pautas, né? A gente quer isso, isso e isso. Nunca a gente consegue tudo, né? Assim, vocês precisam ver quais foram as nossas reivindicações e até que ponto a gente aceita para voltar. Que é uma coisa que vocês têm que entrar em acordo entre vocês. Olha, a gente não vai ter os 50 docentes que a EL precisa, mas a gente aceita tanto, entendeu? Então é isso que vocês têm que discutir, né? Porque não dá, que nem falou, não dá para pôr todas as pautas juntas. Você tem que fazer uma paralisação com algumas reivindicações e ver até que ponto vocês aceitam ali, né? É aquela coisa, você tem que pedir a mais para conseguir um instrumento, né? Tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Gente, se vocês têm dúvidas, mais perguntas, a gente vai voltar a falar, fazer essas reuniões, né? Procurem lá o grupo do FALEEL. Mandem perguntas, deixa lá na mensagem. Direct. É isso? Tá bom? Porque eu quero muito voltar e trazer pessoas. Não, eu quero que fulano venha para falar sobre tal assunto. Né? Direcionar, às vezes, é bem bacana. Talvez uma próxima conversa seja em função da enfermaria, por exemplo, né? Depois que a gente sabe. Ou algum outro assunto que seja pertinente. Eu quero muito agradecer que vocês todos estão aqui, vocês vieram, fiquei com medo de trazer os... Falei, não, os professores vão vir, não vai vir os alunos, estava morrendo de medo.
Agradecer a presença dos professores aqui, que acho que colaboraram bastante, tiraram bastante dúvidas, né? Eu acredito. E todos nós estamos abertos, gente. Nossa sala, não é? Para bater papo, conversar, tirar mais dúvidas. A gente sempre está, né, aqui para vocês. E a gente sempre deixa o espaço aberto para vocês virem conversar com a gente. Quer falar também? Não? Tá bom? Eu quero agradecer. Obrigada, viu, gente?